Dando continuidade, chegamos ao capítulo 3, o capítulo que nós veremos sobre geradores e receptores. Bom, geradores e receptores, basicamente, também estou falando de fontes, as fontes geradoras, né, de energia, que geram potencial, e os receptores, quem recebe, né, quem recebe essa diferença de potencial, quem recebe essa energia, que são as cargas. Então, basicamente, geradores e receptores são fontes e cargas, ok? Nós vamos ver um pouco, principalmente, sobre os tipos de fontes, né, tipos de geradores, né, como a gente já sempre ouve, geradores de corrente contínua, geradores de corrente alternada, né? Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Bom, também existe aqui os tipos de transformações, né? Existem as transformações de energia química para elétrica, né? No caso, os processos eletroquímicos são as baterias, né? Então são geradores aqui de corrente contínua. E normalmente também o jargão é esse que eu acabei de falar agora. Nós falamos fonte de corrente alternada, fonte de corrente contínua. Não, a gente não fala fonte de tensão contínua e fonte de tensão alternada, que poderia falar, mas não é o que se fala, porque a gente sempre pensa na corrente. Então depois eu vou explicar aqui ainda, né, nesse vídeo qual é o sentido, qual é a definição, por que fala corrente alternada ou corrente contínua, né? Depois nós veremos. Mas então, dando continuidade, existem assim, os princípios de geração também eletromagnéticos, nos casos das usinas hidrelétricas, a água movimenta os eixos e geram, através desse processo, né, eletromagnético. Existem os termopares, quando eu estou medindo temperatura, eles geram ali pela diferença de temperatura, é um par bimetálico, geram milivoltagens. Existem os cristais piezoelétricos de microfone, ou fazer análise de vibrações da coleta, que geram ali, né, energia também, e as famosas, as células, os processos hoje fotovoltaicos, né, para a gente também recuperar energia, né, através desses painéis solares aqui, ok? São alguns exemplos aqui, ok? Então nós vamos ver que existem geradores, né, de tensão e geradores de corrente, né, que são as fontes. Existem fontes de tensão e existem fontes de corrente. Nós veremos durante esse curso fontes de corrente com mais detalhe, tudo, mas a princípio nós vamos focar um pouco mais no que é mais comum, né? No que a princípio, inicialmente para um curso, é mais comum nós trabalharmos. São as fontes de tensão, ok? Nós veremos os tipos agora, né? Que nem aqui, já dando sequência, tem aqui as fontes de corrente contínua, as fontes de corrente alternada, então nós veremos isso um pouco mais no detalhe agora. Eu vou usar o LT Spice mais uma vez para poder auxiliar, para não ficar tão abstrato, ok? Então, quero falar sobre os tipo de fonte, corrente contínua e corrente alternada a princípio. Então, eu vou fazer uma simulação aqui, ó, pegar uma fonte de tensão, tá aqui. Vou sempre colocar uma carga aqui, com uma resistência, né? Eu vou colocar ela de 1 ohms, tá? Então, aqui também sempre eu vou fazer assim, ó, eu posso colocar referência aqui e aqui, certo? E interligar, mas na verdade é a mesma coisa para quem está começando, é a mesma coisa se eu fizesse isso aqui, né? Eu colocasse a referência só aqui a princípio, e aqui eu viesse e fizesse interligasse com a referência aqui, que às vezes é muito comum a gente ver em circuitos assim. Mas eu posso fazer, né? Eu posso deixar do jeito que eu havia feito ali, né? É a mesma coisa, né? Porque esses lados estão ligados na mesma referência, tá? Então, só um jeito de representar, fica mais fácil fazer, mais rápido para fazer a ilustração, ok? Aqui eu vou colocar a princípio, então, uma fonte, olha, eu vou até clicar aqui já direto, olha. Ele fala, ó, fonte DC, né? Então eu vou colocar aqui de 12 volts, como se fosse uma bateria, né? Bom, eu tenho uma bateria, né? Como se fosse uma bateria de um veículo, né? Processo eletroquímico, né? Que vai gerar, mas ele gera esse potencial de 12 volts aqui. Eu estou aplicando em cima dessa carga que está recebendo aqui de 1 ampere. Então, se eu tenho um potencial de 12 volts sobre um resistor, de um ohm vai circular uma corrente de 12 amperes, né? Conforme a lei de ohms. Mas vamos dar uma olhada nisso aqui um pouco melhor. Vamos tentar fazer uma análise aqui. Vamos fazer uma análise de 100 milissegundos, uma janela de... Então, se eu ver o potencial aqui, olha, eu estou aplicando 12 volts, não varia, né? Deixa eu abrir mais um painel aqui, jogar esse para cima, e nesse painel aqui eu quero medir
é a corrente, né? Então lá eu tenho uma corrente de 12 amperes, né, conforme a lei de Ohms, ok? Então, olha só, claro, eu estou com uma referência constante, né, uma diferença de potencial constante, está me gerando uma corrente, né, constante também. Então, essa corrente aqui, ela não está mudando o sentido dela, né, nem a intensidade. Ela está sempre na mesma intensidade, 12 amperes, e no mesmo sentido, ok? Tanto o convencional como o real, você pode adotar o que quiser, mas ela tem o mesmo sentido. Então, essa aqui é uma fonte de corrente contínua, ok? No caso, um exemplo como se fosse uma bateria. E por isso que a gente chama fonte de corrente contínua, porque aqui ela não está alternando, não está mudando o sentido, né? Uma fonte de corrente contínua, ela pode até mudar a intensidade, mas ela não pode mudar o sentido, que daí ela seria fonte de corrente alternada. Então, a fonte de corrente alternada é quando há mudança de sentido da corrente, né? Ok? Nós veremos isso ainda. Então, vamos pegar um próximo, mantendo o mesmo circuito aqui. Eu quero ver aqui, eu venho aqui em avançados, eu quero fazer agora uma senoide, né? Então, o offset vai ser zero, que ela tem uma simetria com o eixo zero, é 12 volts aqui, que eu estou aplicando amplitude máxima, 60 Hz no nosso caso, ok? Vamos deixar por enquanto isso aqui. Então, eu mudei o tipo aqui, né? Então, estou mudando o tipo de fonte, né? Estou falando agora que é uma fonte de corrente alternada. Então, vamos ver por que ela é corrente alternada mesmo, né? Então, se eu simular aqui de novo, olha lá. Então, o que acontece? Eu agora estou aplicando um sinal senoidal, né? Eu estou variando o meu potencial, a minha fonte faz esse potencial variar de forma senoidal, então ela tem um semiciclo positivo, ela vai mudando, subindo o potencial até o máximo, depois volta, depois ela inverte o potencial, né? O potencial fica negativo, ok? E a corrente também acompanha a mesma coisa, então a corrente vai mudando a intensidade até no máximo 12, seguindo a mudança de potencial da tensão sobre ela, depois a intensidade diminui, mas chega aqui no eixo zero, como o potencial agora inverte, ela inverte o sentido, né? Pode ver, a corrente é negativa. Então, a hora a corrente está no sentido, a hora está no outro. Ela muda a intensidade num sentido, e depois ela inverte o sentido e muda a intensidade também, né? Então, isso aqui é um sentido mudando a intensidade, aqui já é o outro sentido mudando a intensidade. Então, isso sim é corrente alternada. Por isso que a gente referencia corrente alternada, porque quando a corrente, pensando na corrente, ela muda o sentido dela. Quer dizer que a tensão também que está sendo aplicada nessa fonte, ela tem uma mudança de potencial, né, com relação ao eixo zero. Então, é o que acontece. Então, esse é o conceito, ok? Porque eu poderia ter, que nem um exemplo aqui, ó, eu posso vir nessa fonte aqui, ela é uma fonte a princípio senoidal, né, mas eu tenho um offset de zero. Mas se eu colocar um offset de 12, significa quando o offset é um deslocamento só na parte positiva dela, só aplicando, não na parte positiva, desculpa, só aplicando um potencial, sempre um potencial de 12 volts sobre o sinal que vai alternar aqui. Então, quando o potencial é zero aqui no alternado, mais 12, então começa a partir de 12. Então, e quando for menos 12, mais 12, vai dar zero. Então, ela nunca muda para um potencial negativo, né? Nós veremos isso agora, olha. Observa que aqui é o eixo zero. Então, ela parte aqui, olha, ela parte do 12, vai até 24, e ela volta aqui ela volta pro 12, depois quando ela era para ser menos 12, ela não tem menos 12, porque ela tem um offset de 12, então ela zera aqui, ó, zera. Olha, observa, eu tenho uma variação de potencial, né? Mas nunca invertendo o potencial, sendo negativo. A corrente acompanha a mesma coisa, olha, a corrente ela aumenta a intensidade, vai diminuindo, chega a zero e sobe de novo, mas não muda o sentido, da corrente. Ela só muda a intensidade. Então aqui ainda é corrente contínua, tá? Ela oscila, mas ela não muda de sentido. Então esse é literalmente o conceito de corrente contínua e corrente alternada. Então as minhas fontes de corrente contínua, elas não podem, na verdade, o potencial delas, se inverter o potencial, sim, elas vão fazer inverter o sentido da corrente, mas elas não invertem o potencial. Elas podem ter uma variação, né, mudando a diferença de potencial, mas nunca mudando do eixo, né, nunca invertendo o potencial. Que nem esse exemplo aqui, ou que nem no caso, eu posso vir aqui, como é muito comum também a gente colocar pulsos, né? Então eu vou colocar um pulso aqui, ó, fonte de pulso 12 volts, aqui é o delay inicial aqui, ó,
Ó, 20 milissegundos ela vai ficar em 0 a princípio. Aqui é o tempo de subida, um tempo bem baixo, que é um clock que eu vou fazer aqui, um tempo de descida. Aqui quanto tempo ela fica em 1, né? Ela fica 20 milissegundos, e aí eu vou falar que o período é 40 para ficar 20 e tal. Então se eu funcionar isso aqui agora, olha só, eu ainda continuo tendo uma fonte de corrente contínua, porque o potencial na fonte, olha só, ele é 0 e 12 durante um tempo, depois ele volta a ser 0, depois ele fica 0 um período, depois ele volta um tempo, depois ele volta a ser... Então é um clock, né, basicamente. E a corrente acompanha a mesma coisa, a intensidade é 0, quando o potencial é 0, quando o potencial é máximo 12, a corrente é 12 amperes, e por exemplo, ela não muda, né, ela é 0 ou máximo, mas ela não muda de sentido, né. Claro que eu poderia ter um clock mudando, né, sendo mais 12, menos 12, tudo bem também, mas aí sim seria corrente alternada, porque ela vai também mudar o sentido. Mas não é o exemplo que eu fiz aqui. Então, esse a princípio é um conceito que eu quero que vocês tenham por que a gente fala corrente contínua e corrente alternada. Então, pensando como a gente fala corrente contínua e corrente alternada, a gente pensa a mudança no sentido da corrente, né? Que a corrente flui. E então as fontes de corrente contínua, né, que são os geradores, eles podem ser do tipo constante, pode ser clock, né, enfim, pode até variar de forma senoidal, mas não invertendo o potencial, né. E as fontes de corrente alternada, sim, elas são simétricas, normalmente, elas vão de 0 ao máximo positivo, depois volta a ser 0, e ao máximo negativo, depois volta a ser 0, e isso variando de forma senoidal ou cossenoidal. Beleza, mas é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Então eu agradeço a atenção, muito obrigado.